Em 1884, Svante Arrhenius propôs o conceito de ácido. Ácido é toda substância que, ao entrar em contato com a água, sofre ionização e libera o íon H+. O íon H+ junta-se à molécula de água para formar o íon oxônio, H3O+. Como isso é possível? Professor Alceu Dispor, o oxigênio da água possui 2 pares eletrônicos disponíveis. Um deles faz uma ligação coordenada com o H+, correto? Arrinite Cubanus, está correto. Veja como fica a estrutura. O íon oxônio apresenta estrutura piramidal trigonal, de acordo com a teoria Vesper, vista no módulo 8. Simbolismo. H mais H2O, vai e vem H3O positivo, mais A negativo. Exemplo, HCN mais H2O, vai e vem H3O positivo, mais CN negativo. Lembra da constante de equilíbrio? Como fica a constante de equilíbrio da ionização do HCN? Professor, acho que seria KQ igual à concentração do H3O positivo vezes a concentração do CN negativo, dividido pela concentração do HCN vezes a concentração da água. Como a concentração da água é constante, fica KQ igual à concentração do HH3O positivo vezes a concentração do CN negativo, dividido pela concentração do HCN. Mandou bem. Décio P. de Mansinho. Como se trata da constante de um ácido, ela é simbolizada por Ka. Simbolismo. Ka é igual à concentração do H3O positivo, vezes a concentração do A negativo, dividido pela concentração do HA. Lembrando que a concentração do H3O positivo é igual à concentração do H positivo. Observe que a primeira equação, mais completa, indica que as espécies estão em solução aquosa. A segunda equação, simplificada, utiliza H positivo em vez de H3O positivo. Esta representação será útil para o estudo do pH. Exemplo 1. Uma solução. 1 mol por litro de HCN apresenta K, igual a 4 vezes 10 elevado a menos 10. Calcule a concentração de H3O positivo no equilíbrio. Resolução. HCN mais H2O, vai e vem. H3O positivo, mais CN negativo. K é igual à concentração do H3O positivo vezes a concentração do CN negativo, dividido pela concentração do HCN. Relembrando a tabela do equilíbrio químico. No início temos 1 mol de HCN. Depois de um tempo, X mol de HCN sofre ionização, produzindo X mol de H3O positivo e X mol de CN negativo. No equilíbrio, a concentração do HCN é igual a 1 menos X. Aplicando a fórmula de Ka, temos 4 vezes 10 elevado a menos 10 é igual a X vezes X, dividido por 1 menos X. X ao quadrado é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 1 menos X. X é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5, uma vez que X é muito menor que 1, isto é, desprezível. Desta forma, o denominador desaparece, isto é, fica igual a 1. Concentração do H3O positivo é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Exemplo 2. Uma solução. 1 mol por litro de HNO2 apresenta K, igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. Calcule a concentração de H3O mais no equilíbrio. Resolução. HNO2 mais H2O. Vai e vem. H3O positivo mais NO2 negativo K igual à concentração do H3O positivo vezes a concentração do NO2 negativo dividido pela concentração do HNO2. 5 vezes 10 elevado a menos 4 igual a X vezes X dividido por 1 menos X. X ao quadrado igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 1 menos X. X igual a 2,2 vezes 10 elevado a menos 2. Novamente, X é muito menor que 1. Concentração do H3O positivo é igual a 2,2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Professor, como saber se uma determinada substância é um ácido?
Essa eu respondo, e gordinho. Todo ácido deve ter H na fórmula, pois pela definição de Arrhenius ele libera H+, em contato com a água. William, eu discordo. Por exemplo, o gás metano CH4 tem H na fórmula e NO se trata de ácido e sim de hidrocarboneto. Dolores fuertes de cabeça. Para ser um ácido, o H deve vir antes na fórmula. Por exemplo, HCN é ácido, já o CH4 não é. Simples assim. Ah, tá. Rodolfo Bia. A água tem H no início, então ela é um ácido? Takamasa Nomuro. Brilhante o seu questionamento. Como diria Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? De fato, os ácidos inorgânicos começam com H na fórmula e a palavra ácido no nome. Mas e a água? A água é classificada como óxido. Ela sofre autoionização produzindo H3O+, e também o H-, que neutraliza a acidez. Logo, ela é neutra. Amiguinhos, como ficaria a constante de equilíbrio desta equação? O grau de ionização de um ácido, simbolizado pela letra grega alfa, indica a fração de moléculas que se transformam em íons, H3O, mais ao entrar em contato com a água. O cálculo do grau de ionização é feito pela razão entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Simbolismo: alfa igual a N, ionizadas, dividido por N, total. Por exemplo, uma solução 0,4 mol por litro de um ácido produziu 0,08 mol por litro de H3O+. Portanto, seu grau de ionização é 0,08 dividido por 0,4, que é igual a 0,2. É comum expressar o grau de ionização em porcentagem. Neste caso, alfa igual a 20%. A força de um ácido corresponde à sua capacidade de produzir íons oxônio, H3O+. Quanto maior o grau de ionização, alfa, mais forte é o ácido. A classificação dos ácidos de acordo com o grau de ionização é: fortes, aqueles com alfa maior ou igual a 50%. Moderados, aqueles com alfa entre 5% e 50%. Fracos, aqueles com alfa menor ou igual a 5%. Exemplos: HCl apresenta alfa igual a 92%, portanto ele é forte. HF apresenta alfa igual a 8%, portanto ele é moderado. HHAC apresenta alfa igual a 1,3%, portanto ele é fraco. A forma de constatar a força de um ácido é através da constante de ionização, kKa. Quanto maior a constante de ionização, mais forte é o ácido. Esta tabela apresenta as constantes de ionização de alguns ácidos. O HCN é o mais fraco e o HNO2 é o mais forte desta lista. Um ácido poliprótico é aquele capaz de produzir mais de um íon oxônio, H3O+, pois possui múltiplos hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, o ácido fosfórico, H3PO4, que possui 3 hidrogênios ionizáveis. Professor, como fica a equação de ionização dos ácidos polipróticos? Bem observado, Naomi Javali. A liberação do H+, ocorre em etapas, e cada etapa possui seu grau de ionização e sua constante. O ácido sulfuroso, H2SO3, apresenta Ka1 igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 2, e Ka2 igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 8. Professor, nestas equações, foram utilizadas a palavra dissociação. Não seria ionização? Bem observado, esteriliza. Quando um ácido, substância molecular, se dissolve em água, ocorre a ruptura da ligação covalente produzindo cátion e ânion. Este processo denomina-se ionização. Quando um sal, composto iônico, se dissolve em água,
Já existem as cargas positivas e negativas. Elas se separam pela ação da água, solvatação. Este processo denomina-se dissociação. Professor, por que é mais difícil ionizar o segundo hidrogênio de um ácido poliprótico? Chá comigo, Ana Maria Tadeu. Neste quadro estão representadas as 3 equações de ionização do H3PO4. As segunda e terceira ionizações são mais difíceis de ocorrer, devido à carga negativa do ânion, que dificulta a ruptura das demais ligações OH. Muito bem. Bruce Tavares de Souza. Após a ionização de um ácido em água, observou-se que o número de moléculas ionizadas era o triplo do número de moléculas não ionizadas. Com base nessa observação, determine o grau de ionização desse ácido. A constante de ionização do HClO4 é 2 vezes 10 elevado a 7, enquanto que a do HClO é 3 vezes 10 elevado a menos 3. Por que o HClO4 é mais forte que o HClO? A figura ao lado representa a condutividade de uma solução aquosa de HCl. Explique o que acontece quando a corrente elétrica é ligada. Uma solução 0,1 mol por litro de um ácido HX apresenta alfa igual a 2%. Calcule a constante de ionização desse ácido. Uma solução 0,01 mol por litro de HF apresenta K a igual a 6,8 vezes 10 elevado a menos 4. Qual é o grau de ionização desse ácido? O ácido acético, de fórmula CH3CuOH, possui K a igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. Substituindo-se um hidrogênio do CH3 por cloro, a constante de ionização passa para 1,3 vezes 10 elevado a menos 3. Por que isso acontece? Proponha aos colegas outros desafios sobre ionização de ácidos. Professor, estava aqui pensando como este tema ácido poderia render uma reflexão, e a Estherzinha falou em humor ácido. Ignácio Muerto. Contento. O humor ácido, também muito associado ao humor negro, é um recurso da comédia que utiliza temas sérios, trágicos, tabus ou mórbidos para fazer graça. Ele é conhecido por ser afiado e provocar riso através do desconforto, do sarcasmo e de críticas sociais. O humor ácido aparece na literatura, por exemplo em obras de Milor Fernandes e Machado de Assis. Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, escreve: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Amiguinhos, procurem exemplos do cotidiano e compartilhem com os colegas. Sugiro que leia Recomenda, O Alienista. Autor, Machado de Assis. Editora, Camelot. Data da publicação, 16 de setembro de 2021. Edição, primeira. Doutora Minerva Calma, como transformar o cliente em freguês? Henrico Parco. Eu pesquisei essa parte e encontrei. Fidelizar clientes é o processo de transformar compradores casuais em defensores da sua marca, garantindo compras recorrentes. Topo de Gigio, também encontrei. O foco é construir um relacionamento de confiança e valor, o que torna o faturamento mais previsível e reduz em até 5 vezes o custo de adquirir novos consumidores. Tomás Oquista e demais amiguinhos mandaram bem. Parabéns. Mais alguém? Este resumo mostra como o empreendedor deve agir para conquistar fregueses. Muito bem, Hugo Hilla. Eu acrescentaria: crie um vínculo emocional entre o atendente funcionário e o cliente freguês. Naomi Jafali, acho essa sua observação importantíssima, pois no atendimento público, nem sempre o atendente está emocionalmente bem. O mesmo ocorrendo com o cliente. É preciso respeito e compreensão. Cutuca o cara. Relações interpessoais são complexas, exigindo empatia e a percepção que as pessoas falham
e nem sempre irão reagir como gostaríamos. Diariamente tomo meu café em uma padaria. Sinto-me em casa, quer pelo atendimento que recebo, quer pelas conversas, quer pelo carinho que recebo. Sou tratada pelo nome e também os conheço pelo nome. Isto cria empatia. Nas conversas, fico sabendo que o funcionário reside longe do local de trabalho, acorda de madrugada, passa 2 horas ou mais no trânsito, pega 2 ou 3 ônibus para chegar às 6 horas na padaria. Você diria, eu também. Muita gente também. E aí? Isto lhe dá o direito de desrespeitar o funcionário? A gente percebe quando algo não está bem e o atendimento está deixando a desejar? Aí entra a compreensão e o respeito. Fico injuriada quando algum cliente é desrespeitoso com os atendentes. Pode isso? Pronto, desabafei. Emma Thomas, concordo plenamente com você. Há pessoas que gostam de complicar a vida. Tornar-se um freguês não é trabalho apenas do prestador de serviço. É também de todos nós, que buscamos qualidade, respeito e dignidade. That's all, folks.